Gente, eu vou tentar costurar 4 palavras bastante polêmicas na minha fala de hoje: feminismo, gênero, privilégio e equidade. Eu não nasci feminista. E eu também não nasci sabendo o que era gênero. Quando eu tinha uns 20 e poucos anos, eu encontrei por acaso, na casa de uma tia, um livro que chama O Relatório Haidt de Sexualidade Feminina. E o livro é exatamente o que diz no título. É um estudo profundo sobre a sexualidade das mulheres, que foi feito por essa pesquisadora norte-americana chamada Cher Haidt. Lendo esse livro, eu me dei conta de 3 coisas. Primeiro, que a Cher Haidt era feminista. E ainda, ela está viva ainda. Segundo, o que era feminismo. E terceiro, que eu também era feminista. Lendo as experiências relatadas na pesquisa que compõe o livro, e comparando esses relatos com as minhas próprias experiências, eu me dei conta de que eu sempre soube que o mundo era muito injusto para as mulheres. O que me faltava eram as palavras com as quais eu pudesse expressar essa injustiça. E foi nesse momento que eu decidi me dedicar a estudar a fundo teorias feministas sobre gênero. Quando eu comecei a estudar gênero, isso faz já um pouco mais de 10 anos, as pessoas frequentemente me perguntavam: mas é gênero musical ou é gênero literário? Isso me dava uma dimensão muito grande do quão desconhecido o tema era, né? E passado esse tempo todo, ele ainda é bastante desconhecido, ainda existe bastante confusão a respeito do que significa gênero. E gênero é uma palavra muito rica em significados, né? Tem esse significado de, sei lá, gênero musical, samba ou funk, ou gênero literário, comédia ou drama, mas tem esse gênero que eu estudo, ele mesmo também é rico de significados e de interpretações. Uma interpretação bastante precisa do que significa essa palavra gênero é tudo o que a gente entende como masculino e feminino, certo? Então, todos nós temos pelo menos uma experiência, todos nós temos essa experiência o tempo inteiro, mas para a gente lembrar, na hora de entrar num banheiro, você entra no banheiro masculino, no banheiro feminino. Na hora de preencher um formulário, sexo masculino, sexo feminino. Na hora de provar uma roupa, você vai no vestiário masculino, no vestiário feminino, e assim por diante. Outra interpretação, também bastante precisa do que significa essa palavra gênero, é uma hierarquia social, né? Uma organização da sociedade na qual mulheres e homens ocupam posições bastante diferentes, né? Se a gente for pensar em governos, em empresas, no mercado de trabalho, as posições de liderança são majoritariamente ocupadas por homens, enquanto que a maioria dos trabalhos de cuidado ainda são feitos por mulheres, né? Então, o gênero tem ainda uma outra interpretação, que é essa dos estudos de gênero, né? Que esses estudos, na verdade, são isso, essa leitura social, essas análises, essas observações empíricas e estudos formais a respeito dessas hierarquias, conforme elas são pautadas por isso que a gente entende como masculino ou feminino. Então, tem bastante significado aí. Por que a gente estuda gênero? Por que aqueles de nós que trabalhamos nessa área nos dedicamos a estudar gênero? Porque gênero é um instrumento regulador. Ele regula a linguagem, como a gente já viu, né? E ele regula também comportamentos, ele regula a política, ele regula até mesmo o que a gente entende como razão e o que a gente entende como verdade. A gente já falou dos exemplos de placa de banheiro, né? Que a gente sabe decidir. Mas todo mundo já teve que fazer essa decisão alguma vez na vida e olhou as plaquinhas do banheiro e viu. A gente sabe quais são essas placas do banheiro pelo ícone, né? O masculino ou o feminino, e a gente sabe geralmente qual é o feminino pela saia. Mas eu vou convidar vocês a fazer, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, isso acontece bastante, né? A pensar em outras placas de banheiro que não tem somente esse ícone, que tem, por exemplo, um batom e uma bengala, ou um leque e um charuto, certo? Nem o batom, nem a bengala, nem o leque, nem o charuto, e nem mesmo a saia, como os escoceses nos mostram, são inerentemente masculinos ou femininos. Nós atribuímos valor de gênero a esses que são objetos que são inanimados, né? A mesma coisa vale para coisas como cores, por exemplo. Todo mundo conhece o senso comum de que rosa é para menina e azul é para menino. Mas nem o rosa e nem o azul são inerentemente femininos ou masculinos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas se isso ficasse somente na seara da linguagem, talvez fosse até um pouco frívolo pensar nisso tudo. O caso é que não é. O caso é que se estende para outros lugares mais políticos e mais problemáticos, digamos assim. Por exemplo, esse tipo de coisa regula comportamento, regula a nossa existência na Terra.
todos os homens aqui, todos os meninos presentes aqui, eu tenho certeza que em algum momento da vida já ouviram que homem não chora, certo? Mas chora, né? Tem olho, tem canal lacrimal, tem sentimento, sofre, chora. Então, quando a gente insiste nessa narrativa de gênero, de que homens não choram, isso tem pelo menos um efeito bastante negativo, que é separar os homens das próprias emoções. Né? E a gente cria aí homens que não têm capacidade de lidar com as próprias emoções, quem dirá com as dos outros. Mas as mulheres também, obviamente, né, por isso sou feminista, inclusive, também sofrem bastante desses chamados assim de comportamento. Né? Todas nós aqui, em algum momento, já ouvimos "mexe suas pernas, menina". Tem uma fixação social em que a gente controla as nossas partes, né, nós mulheres. E os homens, enquanto isso, eu peço para vocês olharem aí para o cara que está do lado de vocês, estão com a perna bem aberta e ninguém fala nada. Né? Então, essa fixação em regular as partes das meninas, ela tem pelo menos um efeito muito negativo, que é reprimir a nossa sexualidade. Né? E a gente sabe que a sexualidade das mulheres ela é bastante controlada. Então, gênero, a gente estuda gênero não é só por causa do rosa, do azul, e do batom e do leque. A gente estuda gênero, na verdade, porque existe aí esse controle de identidade, existe controle de comportamento, existe esse controle da nossa vida que tem consequências políticas muito graves. Né? E é por isso que a gente fala em gênero, uma das interpretações, como uma ordem social, como algo que efetivamente ordena o mundo no qual a gente vive. Agora, as origens do conhecimento de gênero, de toda essa teoria de gênero que a gente estuda hoje em dia, elas são feministas. Foram mulheres feministas que começaram a dar esse passo na direção da gente pensar em gênero nesses termos. Né? E daí a gente adiciona nesse bolo uma outra palavra que também é bastante polêmica, bastante contestada, que é o tal do feminismo. O que é feminismo, afinal de contas? Existem muitas definições do que é feminismo e muitas delas elas se complementam. Né? Mas eu vou usar uma aqui que eu acho que é uma das minhas favoritas, e ela é atribuída a uma jornalista americana chamada Marie Scheer. E ela vai assim: o feminismo é a ideia radical de que mulheres são gente. Isso serve para bem e para mal, né? Mas Obrigada. Isso serve para bem e para mal, mas confirma uma coisa que feministas mundo afora vêm tentando mostrar para a sociedade há muito tempo, que assim como a gente não se conforma e não se sente inferior aos homens, a gente não tem interesse nenhum em ser superior aos homens. Né? A gente não quer viver num mundo onde meninas não choram e tem que usar só azul, e meninos têm que fechar as pernas e tem que usar rosa. Não é essa a questão. O que a gente quer, na verdade, é um novo modelo de sociedade, que vem sendo discutido bastante hoje aqui nesse TEDx. Né? O que a gente quer, na verdade, é isso que a gente chama de equidade. Outra palavra que eu falei que eu ia costurar para vocês, equidade. A igualdade, se a gente pensar bem, igualdade é uma palavra bonita, mas ela é ilusória. Né? Nem mesmo gêmeos idênticos, que compartilham do mesmo DNA, são iguaizinhos. Né? A gente fala que eles são gêmeos idênticos em termos médicos, mas você conhece gêmeos, você sabe que não são duas pessoas iguaizinhas. Então, esperar a igualdade é um pouco utópico demais. Mas a equidade, ela é isso. A equidade, ela é a igualdade de acesso, de oportunidade. A equidade, ela é a igualdade na diferença. Né? Então, por isso que a gente fala em equidade de gênero. Para que as pessoas tenham as mesmas condições justas de acesso à saúde, acesso à educação, acesso à moradia, à autonomia corporal, à autonomia financeira, para todas as pessoas. Né? Quando a gente fala em equidade de gênero, a gente está falando realmente de equidade para todas as pessoas, independente se ela é gay, se ela é lésbica, se ela é bissexual, se é trans, se é travesti, até mesmo se é heterossexual. As pessoas heterossexuais não ficam fora dessa conta da equidade. A gente precisa entender isso de uma vez por todas. Então, o feminismo sempre lutou para que as mulheres fossem consideradas tão humanas quanto os homens. Né? E foi através do feminismo que eu entrei em contato com esses estudos de gênero, quando eu descobri lá o livro da Cher Haidt. Mas não é porque eu descobri o feminismo, e me descobri feminista, e me entendi feminista, na verdade, descobrir não é uma palavra muito boa, porque eu comecei a estudar gênero, que eu sei tudo sobre feminismo, que eu sei tudo sobre gênero. Né? Na verdade, a gente está sempre aprendendo. E nesse processo de aprendizado, eu aprendi muitas coisas que, se não fosse esse caminho, se eu não tivesse tomado esse caminho, pela minha experiência sozinha, talvez eu nunca fosse me dar conta. Né? A minha experiência, uma experiência muito privilegiada, né? Tanto que eu encontrei o feminismo por acaso.
Mas o feminismo negro, por exemplo, me ensinou que, como mulher branca, eu não me preocupo com raça, eu não me preocupo com questões raciais. Eu passei a me preocupar, eu passei a me racializar depois que eu passei a estudar o feminismo negro, porque até então, como branca, eu era considerada ser humano universal e não era uma coisa que me atravessava. E foi com o feminismo negro que eu aprendi isso. Ser uma mulher branca, ser branco no mundo racista é muito parecido com ser homem no mundo machista. A gente se beneficia de uma série de privilégios que a gente nem nota que está se beneficiando. E alguém precisa nos alertar para isso. Eu sempre tive muito privilégio também, nasci numa família que pôde me proporcionar uma série de coisas, e classe não era uma coisa na qual eu pensava a respeito. E foi o feminismo engajado em assuntos de classe que me deu uma dimensão, não apenas de que isso era importante de pensar, mas também que, sobretudo no Brasil, mas no mundo todo, pobreza tem raça e tem gênero. E a gente precisa se alertar dessas coisas. E foram feministas queer, né, que trabalham com questões mais LGBT, que me ensinaram que é muito importante a gente pensar também na diversidade sexual, e não apenas nessa questão de mulheres contra homens. Né? A diversidade sexual é muito importante da gente pensar. E se a gente for pensar nisso, qualquer história, qualquer narrativa, livro, filme, né, é sempre a princesa e o príncipe, a mocinha e o mocinho. Quando a gente conta histórias LGBT, parece que para esses personagens a gente só reserva violência. Né? Esses personagens não têm direito a uma história de amor, a um romance, a uma aventura. Não tem um herói de ação que seja gay, por exemplo. E a gente precisa ser alertado a respeito disso. Aqueles de nós, principalmente aqueles de nós que somos beneficiados pelos privilégios de não termos essa representatividade, né? Ou de termos ela o tempo inteiro, na verdade. Todos esses sistemas de opressão, todas essas questões, eu citei apenas 3, todas elas se entrecruzam, né? E elas afetam pessoas diferentes de formas muito diferentes. A minha experiência como mulher branca heterossexual, por exemplo, é muito diferente da experiência que um homem trans negro vai ter nesse mundo, vai ter nessa sociedade. Né? Quando eu vou no banheiro, eu escolho o feminino. O xixi de um homem trans negro pode ser um problema. Quando eu vou no supermercado, ninguém me segue desconfiando da minha índole e achando que eu vou roubar alguma coisa na prateleira. Este homem trans negro, provavelmente, muito provavelmente, tem essa experiência recorrentemente na vida dele. E não só em termos, e também em termos de reconhecimento social, né? A minha identidade é uma identidade reconhecida. A identidade desse homem trans negro ainda causa estranhamento, mas você se sente homem, ou você é homem, ele é o que ele é. E a gente precisa respeitar isso. Porém, a gente tem algumas coisas em comum. Eu, essa mulher branca heterossexual, e este homem negro trans. Nenhum de nós dois tem plenos direitos à nossa autonomia corporal, por exemplo. Neste país, a cada 11 minutos, uma mulher é estuprada. A cada 23 minutos, um homem negro é assassinado pelo Estado. E nós somos o país que mais mata a população trans no mundo. É um ranking vergonhoso. Os sistemas de opressão, eles operam de uma forma muito insidiosa, muito perigosa, né? Que é justamente isso que eu venho tentando falar esse tempo todo. Eles causam cegueira em quem se privilegia deles. Uma pessoa branca não passa pela experiência do racismo. Portanto, é muito difícil da gente enxergar o que significa racismo. A gente não vivencia isso. Um homem não vive experiências de machismo. Portanto, é muito difícil para um homem enxergar e entender o que é o machismo, entender como é que o machismo opera. Pessoas hétero não sofrem LGBTfobia. Então, é muito difícil para a gente compreender o que significa viver num mundo que constantemente deslegitima o desejo sexual. Né? Então, por isso que eu penso que os estudos de gênero sejam tão importantes. Que eles sejam fundamentais, eu acho, inclusive, que eles são urgentes, que a gente precisa urgentemente entender essa forma de pensar. Sobretudo, as pessoas mais privilegiadas. Ser feminista, para mim, é usar uma lente. É usar uma lente que te permite enxergar o mundo de uma forma que não atua. Né? De uma forma, na verdade, que te apresenta outras perspectivas. Perspectivas, inclusive, que nos alertam para quando nós estamos mantendo estruturas sociais de opressão. Eu sou feminista não para doutrinar as pessoas a serem ou não serem o que eu acho que elas têm que ser. Isso a sociedade já faz muito bem. Afinal, é nesse mundo que a gente espera que meninos não chorem, que meninas fechem as pernas, que gays, lésbicas, bissexuais, transexuais e travestis vivam no armário, e que seja o destino natural da população negra viver na miséria.
Nada disso é natural, tudo isso é construído. E se foi construído, a gente pode reconstruir de uma forma muito melhor e mais justa. E o meu convite para vocês hoje é que vocês ponham essas lentes juntos comigo para que a gente consiga enxergar isso juntos. Obrigada. Obrigada.